Bom dia, gente querida de paz e bem. Um bom domingo para todos e todas. Hoje, último domingo do ano cristão de 2020-2021. O ano B, né? A gente está se despedindo do Evangelho de Marcos. Próximo domingo, ano novo, primeiro domingo do Advento. Vamos entrar no ano C, o ano do Evangelho de Lucas, o Evangelho dos pobres. E vamos, neste último domingo, a Igreja de Cristo celebra a festa de Cristo Rei do Universo. Cristo Rei. Vamos falar um pouco sobre as origens, dessa festa e sobre suas motivações. E se ainda é pertinente diante dessa situação toda em que estamos, do mundo, em pleno século XXI, um mundo de tantas desigualdades, de tanto sofrimento, pandemia e morte, a gente celebrar uma festa de Cristo Rei do Universo. Para quem ainda não me conhece, sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Sintam-se todos e todas acolhidos, acolhidas, abraçados, Um carinho imenso. É sempre bom estar aqui com vocês, conversando, nessa roda de conversa. Como eu digo, o objetivo aqui não é fazer uma análise textual, uma hermenêutica profunda dos textos bíblicos ou do Evangelho. Não. É a gente tomar o Evangelho como ponto de partida para olhar a realidade e ver o nosso mundo. Não por acaso a imagem que essa semana se apresentou diante de nós foi de um boi, um touro, na frente da Bolsa de Valores de São Paulo. E dentro disso eu pensei, vamos falar sobre Cristo Rei do Universo. O que é que isso tem a ver, ou pode ter a ver, com essa festa? Talvez apresente muito mais daquilo que não tem a ver a festa do que propriamente com a festa. Ou talvez tenha alguma coisa a ver. E é isso que a gente vai conversar hoje. É isso que nos reúne aqui aos domingos para a gente conversar. Primeiro, como é que surge essa festa? Não é? As festas têm suas origens. A oficialização dessa festa, vamos dizer assim, foi em 1925. Quem oficializou foi o Papa Pio XI, que oficializou essa festa. E aí a gente precisa compreender que essa festa nasce do embate, dos estados pontifícios com o mundo moderno. Estamos em 1925. Há uma efervescência do pós-Primeira Guerra e da luta de emancipação da sociedade, no sentido daquilo que foi conhecido como modernidade. Tá? E dentro disso, o processo conhecido como laicização, os estados laicos e secularização do mundo, ou seja, o mundo secular, o mundo em que a igreja cristã começa a se desligar dos direitos, das normativas desse mundo moderno. Ela tem, a partir do início do século XX, particularmente nos períodos de entreguerra, é rechaçada a interferência da igreja nos assuntos do Estado.
E dentro disso a Igreja Católica Romana e os Estados Pontifícios, de forma especial, vão afirmar que é preciso afirmar que Cristo é o Rei do Universo e, por isso, a Igreja se afirma como porta-voz, portadora desse poder sobre o mundo. Gramsci escreveu, não à toa, sobre esse período, dizendo que é uma tentativa de buscar nos velhos valores, particularmente nos valores conhecidos como cristandade, e aí os movimentos de neocristandade, de tomar as rédeas da história, mas a partir de paradigmas ou valores antigos, medievais. E nesse sentido, foi uma tentativa frustrada. A história segue. E dentro disso é que essa festa foi proclamada como festa da igreja. Por isso que as igrejas reformadas tiveram certa... E aí a igreja anglicana, né? As igrejas que passaram pela reforma, anglicanos, luteranos e outros, tiveram dificuldade de aceitar essa festa, a princípio. Né? Mas, a partir dos movimentos ecumênicos, a partir, inclusive, de Vaticano II, a partir de um novo entendimento dessa festa, as igrejas reformadas assumiram também, dentro dos seus calendários, a festa de Cristo Rei do Universo, sob um outro olhar. Esse olhar que eu vou buscar interpretar e apresentar para vocês hoje. E aí nós celebramos a festa de Cristo Rei do Universo. Já estou dando spoiler dentro dessa pergunta inicial. Será que vale, né, celebrar a festa de Cristo Rei do Universo? Vamos lá. Primeiro, uma imagem marcou a semana. A imagem de um boi, de um touro, na frente da Bolsa de Valores de São Paulo. Assim como uma réplica mal feita do touro de Wall Street, né? E dentro dessa imagem uma foto de morador de rua na frente do touro, em sentidos contrários. E aí, dentro dessa imagem, as interpretações, a semiose, né? A semiótica dessa imagem. Que mundo é este? Que touro é esse? Que boi é esse? Que gado é esse? E aí a gente precisa compreender, de um lado, essa realidade idolátrica, sim, ídolos. É muito comum, não é? As pessoas, no senso comum religioso brasileiro, tomar a idolatria como adoração a imagens, símbolos religiosos. Mas mais perverso, e mais verdadeiro, e mais poderoso, né, são as idolatrias dos mitos, as ideologias, a idolatria das ideias, né, da palavra que mata, do fundamentalismo religioso, do fundamentalismo bíblico, a idolatria da palavra. É essa idolatria que mata, essa idolatria que produz toda a ordem de desigualdades. E isso é bíblico também. Diante da situação, do elemento da caminhada libertadora do povo de Israel, como nos está revelado no livro do Êxodo,
povo, diante da antevisão, né, da terra, do reino prometido, o que esse povo faz? Constrói para si um ídolo de ouro, para adorar, para reverenciar. E é isso que esse boi, esse gado de ouro, representa. Idolatria. Idolatria. Um ídolo a ser adorado, reverenciado, ser tocado, né? Porque tem humana, tem poder. Mas que poder é esse? Poder do capital, do dinheiro, do acúmulo, que é a bolsa de valores. Se não um templo erguido a isso, a esses adoradores. A grande jogatina, não é? Do dinheiro, do capital, mais preciso ainda do que o dinheiro, do capital. E dentro, nada mais simbólico que isso, se faça presente um boi, um touro, para representar isso. De ouro. Não é? Porque é isso que essas elites político-econômicas, elas adoram. Essas elites político-econômicas que se sustentam no discurso fundamentalista religioso, essas elites, elas idolatram o capital, idolatram seus bezerros, bois de ouro. O gado dourado, não é? Que se apresenta como mito e, por isso, um falso Deus. Por isso, um falso Messias. Essas coisas foi o que levou Jesus a ser apresentado, não é? A Pilatos, movido pela força política, econômica e religiosa no seu tempo, que levou Jesus a ser entregue aos poderes do império. E por que eu estou falando isso? Porque essa é a leitura de hoje. A leitura da festa deste ano, de Cristo, Rei do Universo, está em João, capítulo 18, do versículo 33 ao 37. Vamos lá. Então Pilatos entrou de novo no palácio. Ora, quem mora em palácios? Quem mora em palácios são reis, não é? Ou mandatários, príncipes, mandatários de reis, imperadores. Ou seja, aqui o palácio é aquilo que representa como símbolo o poder político daqueles que detêm o poder econômico. Então, esse Pilatos chamou Jesus e perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Você diz isso por si mesmo, ou foram outros que lhe disseram isso a meu respeito? Quem está dizendo? Jesus diz: Quem está dizendo é você ou você ouviu dizer?
Quando você faz essa pergunta, é algo que você realmente quer saber se eu sou? Ou porque você ouviu alguém dizer e, né, quer tirar as dúvidas, porque talvez você ache que eu seja? Pilatos falou: por acaso eu sou judeu? Claro, se é o rei dos judeus, ele pergunta porque os judeus estão perguntando a ele, disseram que Jesus era o rei dos judeus. O teu povo e os chefes dos sacerdotes te entregaram a mim. O teu povo e os chefes dos sacerdotes, as autoridades religiosas, que tinham influência política, que tinham influência econômica, né, entregaram ao poder secular, ao poder do império, à autoridade, não é? Que eles são capazes. São capazes. Então, como capazes do império, eles entregam ao império, ao poder do império. O que foi que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos teriam lutado para eu não ser entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Jesus diz que o reino dele não é deste mundo. Ora, se ele tem um reino, ele é rei. Mas é um reino que não é deste mundo. Por quê? Porque diante de um ataque a um rei, o que faz os poderes, os reinos deste mundo? Os podres poderes político-econômicos, não é? Protegem, calam, silenciam. Por mais bobagens, barbaridades que estes reis deste mundo façam, eles são blindados para que nada aconteça a eles. Levantam em armas. Tem o apoio do poder militar, não é? Tem o poder militar ao seu serviço. Porque são cúmplices dessa mesma relação. Há um atrelamento do poder militar com o poder, né? São os comandantes em chefe das forças armadas, né? É isso. É isso que os poderes fazem. Mas o que fez? Ora, se ele fosse deste mundo, o exército, as forças armadas teriam se levantado para defender, mas não. Ele foi entregue. Pilatos disse: então tu és rei. Jesus respondeu: você está dizendo, eu sou rei. Eu sou rei. Para isso eu nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, ouve a minha voz. Jesus veio trazer a verdade, não a fake news, não a mentira, não a farsa, não a idolatria. Porque quando Jesus realiza, né, a grande partilha, multiplicação dos pães, o povo aclama ele como rei, mas ele escapa. Ele escapa. Aqui ele diz, diante desse poder podre do império, de um capacho que também era, né, o governador da Palestina, né, o fim do mundo, do império, Jesus diz
Eu sou rei. Mas eu sirvo a verdade. E a verdade liberta, de verdade. Porque a mentira, não dá para ser colocada. Você pode, passar um tempo, mas não para sempre. A verdade vem. Que a verdade faz com que, de repente, a verdadeira liderança se apresente. Que o poder do povo, desse povo, que se apresenta, diante dessa situação, que luta contra esse poder nefasto, esse povo pobre, oprimido, massacrado, povo que passa fome e miséria por conta desse sistema, por conta destes senhores do capital que constroem os seus bois, bezerros, seu gado de ouro para adorar. Porque é um mito idolátrico, por isso idolátrico, servindo a essa adoração. Isso que provoca a miséria, a fome, a destruição, a morte. É isso. Aí Jesus diz, eu sou rei, mas não sou desses reis aí, sabe? Eu sou de outra ordem. Um rei de verdade, de justiça social. Um rei que se apresenta como elemento de solidariedade, de promotor de fraternidade, de igualdade. Um rei que reconhece a todos, mas principalmente os pobres, a população perseguida, morta, população LGBTQI+. Mulheres, negros, negras, povo da periferia das grandes cidades. Povo nativo, o povo originário, os índios. É esse rei. E é dentro disso que a gente precisa compreender que, se Cristo é rei do universo, o seu povo celebra como forma de protesto. E por isso, as igrejas cristãs, inclusive a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, celebra a festa do Cristo Rei do Universo. Porque, sendo Cristo Rei do Universo, os falsos messias, os mitos, as idolatrias, os bezerros de ouro de nada valem. São lixo da história. Quando os cristãos e cristãs perseguidos pichavam, faziam o seu grafite, na Roma antiga, que Jesus é o Senhor, elas, na verdade, afirmavam que César não valia nada. E por isso eu digo, vale celebrar a festa de Cristo Rei do Universo nessa chave. E somente assim podemos e devemos celebrar, como resistência. Que Deus, Pai de amor materno, nos abençoe e nos proteja a todos e todas. Nos dê força e ânimo, coragem na luta, perseverança, e através das nossas orações, mais do que a gente ficar numa bolha
de alienação, a gente possa encontrar nesta oração força do Espírito Santo verdadeiramente recebido no batismo, seja suscitado em nós, acordado para a coragem no enfrentamento desses podres poderes. Que Deus nos abençoe. Convite para mais tarde, não é? 21 horas, aqui em Paz e Bem, a gente se encontrar em oração. Para isso, para se fortalecer. Tá bem? Deixo aqui o meu abraço a todos e todas. Um abençoado domingo. E que as bênçãos de Deus, Pai amoroso, de justiça, de igualdade, Pai, Filho e Espírito Santo, seja com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Grande abraço, gente querida. E até o próximo ano, não é? Novo ano cristão. Próximo domingo. Tchau, galerinha do Paz e Bem.